Boa noite, família. Bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que a gente estiver juntinho aqui, tendo essa nossa conversa, tendo mais uma oportunidade de estarmos em família. Eu, meu irmão Yuri Carraro, você aí de casa, onde você estiver, não importa. A gente está junto agora. Isso é uma alegria. Isso é um motivo de comemorarmos, não é verdade? Estamos juntos para falar um pouquinho sobre amor, para falar um pouquinho sobre vida, para desenvolver uma conversa amorosa, carinhosa, para encher o nosso coração de coisas boas, porque afinal de contas, nós queremos coisas boas na vida, não é verdade? Queremos. Irmão, cumprimenta a nossa família aí para a gente poder começar o nosso bate-papo. Ô família, mais uma vez, muito feliz de estar com todos vocês. Estamos aqui junto com meu querido irmão e vocês recebam com a gente com muita alegria onde estiverem, para mais um bate-papo amoroso, leve, né, irmão? E descontraído para também tocar o coração de cada um, fazer pensar um pouquinho e trazer aquele convite construtivo para a nossa jornada, né, irmão? Exato, exato. Hoje é o nosso 37º programa, família. É uma alegria poder estar fazendo essa jornada com vocês, com meu irmão querido. E o nosso tema de hoje é Eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender. Entender o quê? Gostaria de entender os desafios da minha vida, entender as questões que batem no meu coração. Eu gostaria de compreender os problemas que eu tenho para passar por eles melhor, sabe? É o vulgo a gente tentar trabalhar a aceitação, né, dentro de nós. A compreensão verdadeira para que nós possamos caminhar mais leve, não importa o problema que a gente esteja passando, caminhar mais leve. Irmão, como é difícil compreender, né? Como é difícil aceitar. Mais uma vez, família, eu só gosto de falar por mim, né? Porque eu só posso falar por mim mesmo. É difícil. Existem desafios na vida, existem problemas na vida que é complicado a gente conseguir enxergar de maneira positiva, colocar compreensão, porque a aceitação não é aceitar de qualquer jeito, né? E não aceita que isso é horrível e vamos embora. Não é assim, né? Aceitar que é horrível não ajuda você em nada. Ajuda você em quê? Não, eu vou aceitar que é horrível e eu tenho que entender que é horrível, vai ser horrível. O que essa ideia te ajuda? Em que essa ideia te impulsiona para algo melhor? Não. Aceitação não é assim. Não, então, a aceitação ela exige uma energia positiva, ela exige algo, é, uma característica, ela exige um apontamento verdadeiramente positivo. E em muitas situações é complicado a gente enxergar a partezinha do copo que ficou cheia, porque às vezes parece que a situação inteira só tem copo vazio. Ela não é aquela situação do meio vazio, meio cheio, né? A gente se sente como totalmente vazio. E muitas dessas situações, em muitas ocasiões, além de ver o copo vazio, a gente ainda se responsabiliza por esse copo, né? Se sente culpado, se sente realmente o causador daquele copo estar vazio. Em algumas situações, outras não. Mas em algumas a gente ainda tem uma pitada a mais de dificuldade de verificação de positivo, porque a gente ainda se coloca como causador daquilo. Então a gente pode ainda aprofundar mais essa dificuldade de compreender a situação, né? E ainda fica mais difícil de conseguir colocar uma luz, um ponto positivo, ver um pouquinho de água naquele copo que parece estar tão vazio e tão cheio de coisa. E, É. irmão, para você, eu sei que todos nós temos momentos assim, não tem como escapar, é viver, é a vida, somos nós, são os desafios que a gente tem que viver. Queria que você falasse um pouquinho sobre você nesses momentos, como você tenta fazer, o que você tenta, onde você tenta buscar o Yuri, como o Yuri consegue olhar para um desafio que é difícil, para algo que está machucando o Yuri e tentar ver esse pouquinho de água nesse copo, tentar ver esse ponto positivo de conseguir compreender, para fazer esse caminho de compreensão e tentar buscar uma aceitação para caminhar de maneira melhor. Irmão, é um processo que assim, não é um processo fácil ter buscar essa compreensão. Quando acontece na vida, né, a gente tentar entender alguma coisa. Que normalmente a gente tenta entender, provavelmente, quando acontece uma coisa difícil ou ruim, né? Algum desafio, alguma dificuldade, né? Porque quando é coisa boa, a gente, maravilha, né? Seja obrigado, gratidão. Ou até a gente até reconhece assim mais facilmente. Nossa, eu consegui ter essa conquista, né?
viver esse momento, graças a, sei lá, meu esforço, graças a Deus, né? Graças. A gente dá sempre a graças, né? Oh, gratidão, né? Graças a Deus. Muito obrigado por tudo isso. Mas as coisas difíceis, né, que fogem da nossa expectativa, como qualquer ser humano, como também todos nós somos, você também me inclui, viu, irmão? É, é assim, quando acontece, a gente tem uma reação, às vezes, difícil, né? A gente não aceita de primeira. A gente passa por um momento, uma fase de negação, né? Igual a gente fala, né? Aquelas fases do luto, né? Que tem da negação, né? Primeiro, aí depois tem da barganha. Não é muito bem quais são as etapas, né? Mas tem as etapas da negação, depois da barganha, depois da aceitação, né? E aí você vai num processo construtivo. Então, eu também, eu acho que o que diferencia é o quanto tempo ou quanta energia você gasta em cada uma dessas etapas. Porque é normal quando acontece uma situação ruim a gente negar, a gente não querer, não compreender, não, sabe? Tipo, parecer que fica até confuso e falar, ué, por que Deus? E aí tem essa questão de ver aquilo ali talvez como uma injustiça ou como uma punição, né? Será que eu estou sendo punido por alguma coisa? Será que, pô, Deus, mas isso é muito injusto comigo, eu nunca não fiz nada, por que que eu tô passando isso, acontecendo isso comigo? Enfim, nossa visão limitada, né, aqui encarnado, a gente fica confuso. Então, primeiro tem essa confusão, essa dificuldade, mas aí depois a gente começa a processar aquilo. Comigo, por exemplo, né, eu tenho esse sentimento, mas eu já tento buscar, assim, eu sofro, lógico, por um momento, temos a dor, que é inevitável, né, as situações, mas aí eu começo a respirar fundo, a não me a retomar o meu centro, né, o meu equilíbrio, para não sair tanto, né, do meu da minha paz interior, e começo e busco refletir sobre aquilo, tentar não ser precipitado no meu julgamento, na minha, sabe, tentar entender aquilo ali, o que que aquilo está querendo trazer para mim, de entendimento, né, como oportunidade. Porque se aquela situação está ocorrendo, ocorreu comigo, é porque tem alguma lição valiosa ali, alguma oportunidade, alguma luz naquilo. Tudo não é sombra, não é escuridão. Sempre que há uma luz, alguma oportunidade de situações que ocorrem. Então, aí faz aquela reflexão: por que que isso está acontecendo comigo? Porque e aí você entende mais a fundo com essa fé raciocinada, né. Você começa a entender, quando você busca cada vez mais esse conhecimento, né, tanto o espiritismo traz muito esse conhecimento, né, da vida espiritual, de que nós estamos aqui só numa passagem, uma vida temporária, né, uma coisa temporária, essa aqui não é a nossa vida maior, né, e a gente começa a entender por que que nós estamos aqui, por que que a gente passa por provas, expiações, por desafios. Isso traz uma sabedoria, né, que nos faz ter essa fé raciocinada, essa fé que, principalmente diante dos desafios, dos problemas, ela vai nos trazer a compreensão e a força, a resiliência, a paciência para passar por situações da melhor forma possível e extrair os aprendizados daquilo. Então, assim, eu tô falando que essa é a teoria, né? Mas na prática, eu também vacilo, eu tento fazer. Aí, quando estou passando por momentos difíceis, né? Eu tento ter momentos assim introspectivos, de meditação, de oração, sabe, me conectar comigo mesmo, de fazer algumas leituras construtivas, de ouvir uma música que me traz mais calma e que me faz voltar para o meu centro, assim, né, para mim mesmo. E aí isso me traz porque todos não estamos sozinhos, né, nós temos nosso mentor espiritual, e quando a gente eleva a nossa vibração, né, nossa conexão aqui interior, a gente abre portas para intuições, inspirações. E muitas vezes eu sinto, né, vem alguns pensamentos, né, algumas ideias, quando a gente está equilibrado, né, quando a gente está buscando esse equilíbrio, construtivas, positivas. Se a gente não faz isso, né, irmão, se eu me deixar entrar numa angústia e num medo e numa ansiedade, aí eu vou entrar numa vibração que eu vou escutar quem? Também tem espíritos na nossa volta, né, que também nós mesmos também, né, diante das nossas fragilidades, vêm pensamentos e ideias ruins, né, não boas. Querem fazer exatamente a gente
aprofundar, né, em conclusões negativas que podem nos trazer muito desânimo. Então, a partir disso, a gente tem que estar vigilante, não nos deixar ficar muito tempo num estado de espírito negativo, desequilibrado, e buscar trazer essa. Cada um tem o seu jeito, né, irmão? Cada um tem o seu jeito especial de buscar esse equilíbrio, buscar essa compreensão. Então é esse processo, irmão. Para mim, assim, eu tento, né, busco me equilibrar para olhar aquela situação, aquilo que eu tô tentando entender, né, de uma forma mais construtiva, apesar de que fazer parte essa parte de doer, de não aceitar, de querer que fosse diferente, mas aí é aquela velha questão, tipo assim, Deus, que faça a sua vontade acima da minha. E quando a gente fala isso, a gente tem que aceitar que nós não temos o conhecimento do que é melhor pra gente de verdade, né? A gente quer, às vezes, as coisas que aconteçam do nosso jeito. Mas Deus sabe acima, mais né? Nossos mentores sabem acima de nós o que é necessário a gente passar e viver. Então, faz parte também a gente ter essa resignação, né? Para aceitar e tentar compreender as adversidades. E com você, irmão, como é que é isso também? Como é que é esse processo, assim? Fiz também? Como é que fala um pouquinho também? Como é que é a sua experiência disso? Bom, família. Assim, qual é a grande dificuldade de compreensão? E aí eu falo por mim, né? Como meu irmão estava falando por ele, eu vou falar por mim. Muitas vezes é difícil compreender algo que aconteceu com a gente. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem de compreensão é porque a gente tenta pegar aquele fato, aquele acontecimento, aquilo que está ocorrendo com você, que pode ser algo muito negativo, algo bem ruim, e a gente tenta, quando a gente escuta que a gente tem que, né, compreender aquilo, a gente acredita que tem que transformar aquilo em algo positivo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta, mas alguém me agrediu, alguém foi ruim comigo, ou alguém me prejudicou de maneira pesada e tudo mais. Vamos colocar um exemplo assim, alguém me prejudicou de alguma maneira não bem difícil. Que são coisas difíceis de a gente compreender, né? Pô, por que a pessoa fez isso? Eu não era merecedor. E vamos supor que você não tenha feito nada, que você assim, não enxerga que fez nada e tudo mais, mas a pessoa te prejudicou de uma maneira bem negativa e bem direta. Né? É perceptível que ela fez para te prejudicar. Vamos supor que seja algo que você possa estar passando, ou já ter passado. Acontece, nós estamos no mundo de provas e expiações, então às vezes a gente também prejudica os outros, então acontece. E você está com esse fato. E aí a gente tenta colocar compreensão como se eu tivesse que olhar para esse fato de maneira do fato ser bom, sabe? A pessoa é como se o meu exercício fosse, aí que é o maior engano nosso, tentar, em vez de olhar para o fato e ver que a pessoa cometeu um erro, é olhar para o fato e tentar falar assim, ó, a pessoa não cometeu um erro, né? A pessoa até fez algo bom e tudo mais. Não é essa a ideia. O fato da compreensão não significa que eu não vou ver e nem entender o mal. Eu vou ver e entender o erro. Eu vou observar o erro, eu vou destacar o erro. Então, primeiro passo que a gente tem que começar a mudar dentro da gente é esse. Ora, aconteceu algo ruim. Realmente algo ruim. Não é bom. Esse é o primeiro fato. O fato de você compreender não vai transformar aquele erro da pessoa em algo positivo. Não vai. Ou o erro que está acontecendo na sua vida, ou algo ruim que você está passando, ou você compreender um problema de saúde não vai trazer a sua saúde de volta, não vai fazer a sua saúde restabilizar ali na hora. Não é isso. Não vai fazer você compreender um problema que você está passando de saúde, não vai fazer esse problema de saúde se transformar em algo bom na saúde. Não vai. Não é isso. A sua função de compreensão não é essa. A compreensão não serve para isso. É o que aí é que muitas vezes a gente se equivoca. E aí entra o senso de justiça. Pô, não tem como eu ver aquilo de maneira positiva, porque aquilo é ruim. E é verdade. É ruim mesmo. Você está falando a verdade. Está certo. Foi um erro, foi um equívoco. Não foi algo bom. Foi a ausência do bem. Aquilo não é o bem. É a ausência do bem. O que não impede, gente, de você entender que tem uma ausência do bem, algo ruim, o que não impede daquilo poder gerar coisas positivas, coisas transformadoras. A gente escura aquela história. Deus
com o erro da humanidade, produz coisas transformadoras, né? E é verdade. Porque a humanidade está errando, nós estamos errando. Só que mesmo assim, o amor e o bem conseguem produzir coisas que vão fazendo com que tudo vá mudando e tudo vá melhorando. Essa é a chave principal da compreensão. Então, se alguém errou comigo, se alguém cometeu uma falha, esse é um exemplo que a gente está dando, se alguém cometeu uma falha muito grande comigo, eu compreender o que está acontecendo, para eu poder retransformar minha vida e caminhar sem esse pesar todo, não significa que eu vou olhar para o que ela fez e falar, não, é o que ela fez é certo. Não é isso. O que ela fez está errado, ela está fazendo algo errado. Beleza? Ela está fazendo algo errado. Ok. Mas essa escolha do algo errado é de quem? Dela. Não é minha. E aquele algo errado dela impactou minha vida, acarretou problemas e dificuldades para a minha vida. Vamos supor que seja no meu trabalho. Acarretou? Acarretou. Acarretou. Então, estou passando por coisas que foram proporcionadas por uma pessoa que cometeu algo equivocado. Isso não significa que eu preciso sofrer. Você entende a diferença? Porque o sofrimento é uma escolha mental de permanecer com uma energia negativa com você, sendo que essa energia negativa foi produzida por um outro, por uma situação, e que muitas vezes você já poderia e deveria ter ressignificado essa energia dentro de você, não com o fato que ocorreu. Então, por exemplo, a pessoa produziu algo ruim para mim, no meu trabalho, me prejudicou, o que acarretou que eu tivesse que fazer mais tarefas ou que eu tivesse que ter um retrabalho no meu trabalho. Vamos supor que eu tive, por causa dela, que eu tive que fazer um retrabalho. E estava tudo certo. Só que a pessoa me prejudicou, seja lá o que ela fez, e eu tive que fazer um retrabalho. O fato de eu fazer o retrabalho, eu não preciso fazer o retrabalho carregando coisa negativa para mim. A compreensão ela vai ter que funcionar da seguinte forma, e aí é o grande instrumento. A pessoa fez algo errado, verdade, fez. A família fez. A pessoa está errada. Ela cometeu algo ruim. Por que ela fez isso? Por que ela não praticou o bem? Aí é uma escolha e uma resposta que só ela pode ter, porque eu não estou no coração dela, estou? Não sei. Não sei por quê. Ela deveria ter produzido algo bom, deveria? Deveria. Mas conseguiu? Não. Produziu algo ruim. E agora eu estou tendo que fazer um retrabalho, refazer coisas que eu tinha feito e que vai demorar aí 1 semana, 2 para eu conseguir solucionar. Então eu vou me exacerbar um pouco mais em trabalho, isso vai atrapalhar algumas coisas no meu caminhar nas minhas programações normais. E qual o problema? Ah, mas eu tinha coisa para fazer que vai dificultar, que vai não sei o quê. E você não pode reorganizar a sua agenda? Sabe qual é o maior problema? O maior problema é você manter essa energia negativa dentro de você. Porque aí, além da gente ter que fazer o trabalho de maneira negativa, remoendo aquilo e destruindo a nossa saúde mental e física, isso provavelmente vai acarretar também que aquelas outras atividades que eu tinha programado, eu vou entrar nelas de maneira negativa, de maneira pesada, e não vou fazê-las ou vivê-las da maneira que eu queria viver. Porque eu permiti que o sofrimento tomasse conta de mim. Eu permiti que algo negativo que aconteceu, um problema que ocorreu, que foi naquele ponto, que foi naquele momento, e eu identifiquei que foi ruim, ok? Uma vez identificado que foi ruim, tá tudo bem. O que eu preciso agora é fazer o meu melhor na situação. Porque não tem como, e aí é a chave da compreensão. Que é por isso que fala-se de fé raciocinada. Que é você ter a capacidade de colocar a sua inteligência dentro de uma situação para modificá-la de maneira positiva, de maneira amorosa. Qual foi a vez na sua vida que você resolveu o mal com o mal? Não existe isso. Não existe resolver o mal com o mal. O mal só se resolve com o bem. Se o outro te entregou algo ruim e tem um problema que está prejudicando a tua vida, você só resolve esse problema com o bem. Só que qual é a grande questão? A gente quer resolver o problema com o bem e quer ou tentar enxergar o ato do outro como algo tranquilo, bondoso e caridoso, que não foi, ele fez realmente algo ruim. Então isso vai dar uma dicotomia dentro de mim, vai dar uma briga interna que eu não vou conseguir aceitar o que ele está fazendo.
E eu tenho que identificar que ele errou mesmo, foi errado o que ele fez, tá? Ok, escolha dele. O que importa agora é o que eu vou fazer com o que eu estou recebendo. Isso é o que verdadeiramente importa. Você recebeu o seu retrabalho. O que você vai fazer com isso? Ficar reclamando o tempo todo, criticando e se desesperando? Isso vai gerar o que na sua vida? Coisa boa ou coisa ruim? Sua mente já responde na hora, coisa ruim. Já a hora sua mente já fala. E se vai gerar coisa ruim, por que você está fazendo isso com você? Isso já não foi o seu colega. Isso já foi você, sofrendo e remoendo algo que não precisava. Identificou que é ruim? Quando você identifica que o outro errou, olha a frase, eu identifiquei que quem errou, o outro. Correto? Então essa energia é dele, não me pertence. Ah, mas gerou retrabalho para mim, isso não é correto. Não vamos perguntar e tentar entender da vida o que é correto, porque você sabe o que é correto na vida, realmente? Você sabe tudo que é correto na vida? Eu vou falar por mim, eu não sei. Porque eu sei pelas minhas experiências. Várias coisas que eu achei que era certa, hoje eu sei que está errado. E várias coisas, com certeza, que eu acho que estão certas hoje, mas há alguns anos eu vou descobrir que várias delas eu estava errado. E assim vai se transformando. Então eu não preciso ser o senhor da razão. O que eu quero ser e o que eu gostaria muito de ser é ser o senhor da felicidade. Olha como é melhor. Eu não preciso ser o senhor da razão. O que eu quero ser é o senhor da felicidade. Eu quero ser feliz, eu não quero estar certo. Eu quero ser feliz. Então, se eu estou lá com um problema, não importa se foi ele que me deu, se foi eu que ocasionei, eu estou com problema, eu estou com retrabalho, ok, vamos refazer com alegria, vamos refazer com carinho. Ah, mas vai atrapalhar minha agenda. Tá tudo bem. Vai me trazer mais força, mais energia. E se está na minha vida, e aí você tem que olhar para você, e aí a gente entra em vários assuntos que a gente tem conversado, você tem que olhar para você e entender que a sua vida está dando coisas para você que você é capaz de resolver. Nada que está acontecendo com você hoje, mas nada, você é incapaz de resolver. Porque se isso for verdade e está acontecendo na sua vida algo que você não é capaz de resolver, e lembra, resolver muitas vezes não é resolver da maneira que a gente quer. Porque muitas das ideias que nós temos para resolver problemas, às vezes são ideias equivocadas. O resolver é colocar coisa positiva. Tenta pensar nisso. Resolver um problema é colocar energia positiva nele. E em muitos problemas da nossa vida, uma das poucas coisas que a gente quer fazer é colocar coisa positiva. Já parou para pensar? A gente quer resolver o problema com discussão, a gente quer resolver o problema tendo razão, a gente quer resolver o problema botando bedelho na coisa do outro, a gente quer resolver o problema brigando com o outro, a gente quer resolver o problema mudando o outro. Cadê a energia positiva, o amor e o carinho para resolver o problema? Então, olha que loucura, eu tento resolver o problema de maneira que não soluciona o problema. Então são esses detalhes que são difíceis, e eu falo por mim, é muito difícil. Porque tem dores que são, eu usei a do trabalho, que é uma dor mais simples, mas e que acontece muito, tá? Muito, muito com a gente. E tem outras dores que são tão mais sérias e que a gente tem que agir do mesmo formato. E tem dores até que a gente provocou. E a gente tem que agir do mesmo formato, sabe? Separar e falar, opa, peraí, Leandro, você errou mesmo. Foi um erro que você cometeu. Faltou, Leandro, você ser positivo. Mas está tudo bem. A gente tem um novo dia para tentar fazer diferente a partir de agora. Vamos fazer diferente? Vamos tentar entender por que a gente fez isso e vamos compreender isso e ver na gente as coisas boas para a gente fazer diferente agora. É isso que importa no final das contas. Porque lembra, a gente tem que querer ser o Senhor da felicidade e deixar de lado querer ser o Senhor da razão. Aí a nossa vida vai mudar, aí as coisas vão caminhar diferente. Aí a gente vai conseguir encaixar peças que não estavam encaixando. E entender que aceitar as coisas e compreender as coisas não é tentar mudar algo negativo, colocando um óculosinho e falar, agora eu vi positivo nele. Não, realmente foi um erro, foi a ausência do amor. Só que aconteceu. O que importa é o que eu posso escrever e fazer a diferença no agora. É isso que, no final das contas, importa. Quem eu posso ser hoje, com o que eu tenho na minha mão para fazer. Então, é difícil, é complicado, família. Eu falo por mim, é dolorido, é um processo dolorido, é desafiador. É importante que é aquilo que está ao nosso alcance, né, irmão? Assim, a gente poder fazer aquilo que a gente
às vezes, como você falou, né, a gente não consegue mudar uma situação que ocorreu, que a gente identificou que era errada, né, que teve aí vários erros, várias situações, né. Mas a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga isso de uma forma, assim, quando eu falo mudar a forma como enxerga, a gente não se enraizar, né, em só ficar no julgamento e na negatividade e ficar preso naquilo, mas a gente pode olhar, ok, igual você falou, identifiquei, mas aprendo isso para mim também, né? Eu identifico uma coisa que aconteceu, eu não quero também executar isso, e o que, que aquilo foi de aprendizado para mim, e algumas vezes até que você pode ajudar, cara, auxiliar, né? Em vez de, se for uma pessoa que fez algo errado, né? Se tiver alguma coisa que você possa fazer. Então, ter essa compreensão, né, essa sabedoria de usar a forma de encarar as situações, né, e de avaliar nossos pensamentos diante das adversidades é fundamental. É isso que vai ser, libertador, né. Até tem uma outra frase aqui que eu até encontrei também, fala assim, né: "Compreender é libertar-se do sofrimento e abraçar a evolução", né. Então, quando a gente faz esse movimento de ficar não sair do sofrimento, né, da do caso da coisa que nos traz coisas algo construtivo e abraça essa compreensão mais profunda da fé raciocinada, a gente abraça a evolução. A gente abraça nosso caminho cada vez mais de amor, de caridade, de compreensão, de mudança interior, de indulgência com as falhas alheias, né. Então é aquilo que a gente pode fazer. Então, essa questão, né, a gente buscar entender e compreender, é importante, né, pra gente ter senso crítico, termos sabedoria diante dos acontecimentos da vida e para a gente ter uma vida mais uma paz interior, né? E também buscando a nossa evolução. Acho que foi uma conversa bem interessante, irmão, essa do nosso tema hoje, para a gente arrumar, às vezes, a nossa forma de pensar e de encarar as situações, e não se perder num labirinto, né, de senso de injustiça, de senso de achando que as coisas só estão dando errado, né, achar que o copo está vazio, né, e entender com esses olhos espirituais, né, um olho mais e isso demanda, às vezes, igual a gente falou aqui, né, também trouxe minha experiência, é um processo, não é de primeira, que a gente só né, Jesus conseguia ter essa visão mais imediata, né, desse olhar espiritual da vida, né, de olhar as coisas com uma profundidade muito maior e com uma sabedoria muito mais ampla. Mas a gente tem capacidade, sim, como o meu irmão disse, né? Se chegou até a gente está vivendo situações, nós temos a capacidade de processar aquilo no nosso tempo e construir aprendizados, né, e os insumos para nossa transformação, né. Então, família, né, uma bênção estar aqui mais uma vez conversando junto de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, que tragam boas inspirações. E vou deixar meu irmão aí trazendo trazer esse até já, né, até o próximo episódio. Deixando um abraço vocês aí, né. Família, gratidão pelo carinho, pelo amor, pelos minutos que tivemos juntos. Um abraço apertado em cada um. E que a gente possa se encontrar no nosso próximo programa, nosso próximo momento juntinho. Tenha uma semana, um dia, um mês maravilhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.